Vamos lá, o som da cachorrada aqui da rua. Mais uma edição do Ponta de Lança FC. Tá ouvindo? Uma reunião deles a essa hora, assim, no começo da noite, quando a gente grava. Aqueles três recados que vocês conhecem de cor. Inscreva-se no canal, acione o sininho para receber os cortes, os vídeos, as notificações e também dê o seu like, tá bom? E eu vou começar falando do Santos Futebol Clube, mais especificamente daquele cara, número 10, Neymar. Ele pode desfalcar o time do Santos no jogo deste domingo, às 8h30 da noite, na Vila Belmiro, que é o clássico Sansão contra o São Paulo Futebol Clube. Por quê? Porque parece que ele se machucou de novo. Eu digo parece porque ninguém sabe direito o que aconteceu, mas ele sentiu uma lesão e pode ser que não jogue contra o São Paulo. Ele não participou do treino nessa sexta-feira no CT Pelé por causa desse problema físico e vamos ver se amanhã ele melhora, né, no sábado e domingo pode ser que ele tenha condições de enfrentar o tricolor. A ausência dele pode ser bastante sentida porque ele gosta de enfrentar o São Paulo. Em todos os confrontos contra o Tricolor, ele já fez 9 gols. E só não é o time preferido dele para marcar gols, porque o time preferido do Neymar é o Guarani de Campinas. Ele fez 10 gols já contra o Bugre. Agora, essa ausência dele pode ser até benéfica para o Santos. Caiu o Roleze que é um baita jogador, eu acho, um baita jogador. Ele é muito bom. Ele fica mais à vontade, porque o Roleze eu acho que é aquele tipo de jogador que precisa ser dono do time. Precisa ser ele que comanda. Quando o Neymar entra, obviamente que o Neymar toma conta. E aí fica aquela coisa, todo mundo quer passar a bola para o Neymar, porque o Neymar, porque o Neymar. Eu acho ruim para o time do Santos. E o Neymar não está jogando mais a bola que jogava, certo? Então fica aquela dependência do Neymar. Bom, e eu queria só dizer uma coisa em relação a essas contusões do Neymar. Desde aquela primeira contusão grave, aliás, a primeira contusão grave foi na Copa, né, 2014. Vocês lembram, né? Aquela entrada do Zúñiga, da Colômbia, aquela entrada criminosa, cara, que o Neymar podia ter ficado paraplégico. Olha que loucura, que tragédia que seria na vida dele, né? E para o futebol também, de modo geral. Mas ele escapou daquela. E a primeira contusão grave depois dessa foi quando ele jogava pelo PSG. E a partir daquele momento ele começou a se machucar, né? E teve outras lesões graves. Só que aí é o seguinte, o Neymar não aprendeu com a primeira, né? Ele, em vez de soltar a bola, não, ele continuou segurando a bola. E, ao contrário do que sempre sugeriu o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Nazário, sempre disse isso para ele, Neymar, você tem que segurar a bola perto da área, porque ali o zagueiro vai pensar duas, três, quatro, cinco vezes se vai fazer falta em você. Porque ali bate a falta, a chance de fazer gol é imensa. Não, o Neymar sempre no meio de campo, fazendo aquela coisa, chamando o cara. Pra quê? Pra quê? Aí ele chamava o cara, pá, dá-lhe porrada, aí ele cai e se machuca, né? Então, hoje, aos 33 anos, será que ele aprendeu? Acho que ainda não, porque ele continua levando pancada, ele segura a bola, ele joga longe da área. Quando ele vai para a área, ali melhora, mas é que ele quer armar o jogo, que ele, enfim, bom, enfim. A provável escalação do Santos para o jogo de domingo à noite é essa aqui, ó. Gabriel Brazão é outra temeridade. Os caras, será que ele vai jogar? Estão em dúvida. Pode ser que ele jogue. Tomou uma pancada, uma joelhada na cabeça. Cara, ele pegou aqui, né? Vocês viram uma bolota que ficou. E se pega mais para cá. Gabriel Brazão ou Diógenes, que entrou bem, né? Contra o Galo. Mike na lateral direita, Adonis Frias ou Alexis Duarte, Luan Pérez e Escobar na lateral. O meio-campo com João Schmidt, Zé Rafael, Roleiser e Neymar ou Vitor Hugo. E no ataque, Guilherme e Lautaro Dias. É o técnico Vojvoda, que já está metendo a mão no time. O Vojvoda é bom, cara. Esse cara é bom. Então, só para lembrar, 8h30 da noite, domingo, hein? 8h30 da noite na Vila Belmiro. Vai estar um calorão. Bom para jogar bola. Libertadores, o Mengão perdeu a chance de matar o confronto contra o time do Estudiantes de La Plata. Vocês lembram que o Verón veio com aquela história? Olha, preciso ter muita fé. Deu certo. Com fé, eles escaparam de uma goleada daquelas, porque o Flamengo podia ter aberto 4-0 no primeiro tempo.
e aí já estaria garantindo a classificação para a próxima fase na Libertadores. O Flamengo começou de modo avassalador, aos 15 segundos. Pedro fez 1-0 Flamengo, o Maracanã enlouqueceu. E aos 8, o Flamengo já estava ganhando 2-0. Parecia mesmo. Porque o Flamengo estava jogando bonito, fácil. O Estudiantes não viu a cor da bola. Era bola para cá, bola para lá, blá, blá, blá. Bom, o Pedro perdeu um gol. Não é que ele perdeu? Ele deu o corte no zagueiro e quando ele chutou, ele, em vez de colocar lá no cantão, ele quis enganar o Muslera, porque ele imaginou que o Muslera fosse para lá. Tudo bem, ele pensou até que certo. Só que quando ele bateu, o Muslera soube ler o lance. E o Muslera fez uma baita defesa e mandou para escanteio. E o outro gol perdido para o Flamengo foi esse sim, foi mais perdido, do Plata. Que quando o Muslera saiu, lembram dele, né? O Muslera era goleiro do Uruguai, na seleção, pelo menos duas Copas. E o Plata quis dar uma cavadinha e deu uma cavadaça. A bola foi lá para cima. Encobriu o Muslera, encobriu o travessão, lá para fora. Bom, e outra coisa, o Flamengo conseguiu reverter a punição ao Plata. Aquele árbitro é muito ruim, cara. Não é o nome dele? É Andrés Rojas, da Colômbia. Ele é muito ruim. Ele expulsou o Plata, quando na verdade, porque ele deu amarelo para o Plata, como se o Plata tivesse feito a falta no jogador do Estudiantes. Foi o contrário. Quem tomou a falta foi o Plata. E aí o Flamengo, o cara foi expulso, Plata, o Flamengo com 10 nos últimos minutos tomou um gol do Estudiantes, quer dizer, ficou 2-1. O Flamengo foi prejudicado visivelmente. E outra, poderia ter sido pênalti a favor do Flamengo, né? Quanto ao gol do Estudiantes, tem gente dizendo, a bola bateu no braço. Não, bateu aqui atrás, cara. Não, sabe, tudo bem. O gol deu certo ali para o Estudiantes. Mas esse cara é muito ruim. Mas a Comembol, parabéns. Reverteram e admitiram o erro, né? Agora, deixa eu ver uma coisa aqui, ó, que eu achei interessante. É o seguinte: a Comebol publicou o áudio da cabine do VAR, né, hoje de manhã e reconheceu que a decisão do Rojas foi equivocada, mas que a equipe de vídeo não poderia intervir. Meu Deus, o VAR não existe para corrigir os erros de arbitragem? Mas tem situações que ele não pode interferir, deixa o erro. O erro prejudicou o Flamengo. Então, eu não sei para que que serve o VAR. Eu não sei para quê. Se é para corrigir os erros de arbitragem, mas não pode, tem vezes que ele não pode entrar. Então, eu não sei para quê. Bom, e o Felipe Luiz estava de cabeça quente na entrevista coletiva, apesar dele ser bem sensato, ponderado, etc., mas ele mandou pau no Andrés Rojas. Ele fala assim, ele chamou o cara de prepotente, arrogante e desconcentrado. Não, o Felipe, ele é ruim mesmo. Infelizmente, hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. O árbitro que quer ser protagonista apita desconcentrado, não olha os lances que tem que olhar, e essa arrogância e essa prepotência do senhor Andrés Rojas faz com que várias famílias saiam daqui prejudicadas. Por que várias famílias? Todo mundo saiu prejudicado, todo mundo, jogador do Flamengo. Só os únicos que não saíram prejudicados foram os camaradas do Estudiantes, velho. Saíram beneficiados, né? Então ele reclama que um trabalho todo sendo feito foi prejudicado por um árbitro protagonista e que a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Reconhecer o erro, reverteram. O Plata pode jogar na semana que vem contra o Estudiantes de La Plata, lá na Argentina. Agora, olha, um gol só de vantagem do Flamengo. Tudo bem, o Flamengo joga pelo empate. Agora, se o nosso amigo Estudiantes ganha o jogo por um gol de diferença, o que é possível, vai para os pênaltis, o Flamengo pode rodar tranquilamente. Agora, é o fim do mundo, né? Porque a diferença técnica entre o Flamengo e o Estudiantes é abissal. Verdão não está jogando bonito, porque o Flamengo jogou lindamente, né, no primeiro tempo, especialmente nos primeiros 15 minutos. O Palmeiras não joga bonito, mas é um time muito forte, perigosíssimo, às vezes letal. E o Vitor Roque está se entendendo muito bem com o Flaco Lopes, né? E eu gosto daquele Facundo também, que o moleque é bom. E o Vitor Roque desandou a fazer gol, né? Tá dando tudo certo. Então o Palmeiras na semana que vem vai pegar o River Plate, que não é mais o mesmo, e vai jogar aqui em São Paulo. Só que aquele golzinho que o River fez no final vai contar.
Porque é a mesma coisa. Se o River faz aqui 1-0, cara, e começa a bater e a fazer cera, xiii, aí os jogadores do Palmeiras começam a ficar nervosos, enervados, a torcida também. Time argentino, né? Bom, para finalizar, eu queria fazer um comentário só. Essa semana saíram fotos, alguns, eu não sei se vídeos também, mas fotos de uma festinha de arromba do Lamine Yamal, o garoto lá do Barcelona, que está ganhando montanhas de dinheiro, está famoso, tem prestígio mundial, enfim. E aí começaram a compará-lo com o Neymar, que gosta das festas, de celebridades, de ostentação, colar, não sei o quê, óculos pai, bababia, faz pose. Bom, aí rolou um vídeo que feito por IA. Aquilo não é. Talvez até o Luiz Henrique quisesse dizer tudo aquilo que ele falou sobre sobre o Yamal, mas não é. Aquilo lá não é verdadeiro. Ele dizendo que o jogador tem que se concentrar, que aquilo ali é um desvio de conduta, etc, etc. Mas então, mas o que eu queria dizer é o seguinte: essa história do jogador que sai da pobreza, aliás, muitos saem da miséria, né? Da miséria, a família vive na miséria e viram jogador de futebol. E aí começam a ganhar rios de dinheiro e ficam muito ricos realmente. É complexa, porque o que que você vai falar do cara? O cara tem um amigo meu que falou assim: ah, isso aí, essas coisas de festa, não sei o quê, de ostentação, parece uma vingança. Quer dizer, o moleque da infância, né, era muito pobre, adolescente, foi indo, galgou lá, e virou um jovem rico, é, que frequenta altas rodas, tal, do mundo do futebol e às vezes até mundo da moda, não sei o quê. Que é uma vingança, em relação à vida. Por quê? Porque ele é muito pobre e aí ele vira rico e se vinga da vida. Eu acho que é uma coisa meio complicada para se dizer, porque o camarada ele pode fazer isso, é uma opção, né? Vai fazer o quê? Eu não acho legal, não concordo, mas eu vou dizer, não, não faça isso. Não sou juiz, né? Ninguém é juiz para ficar julgando o cara, para dizer, não, faça isso, faça aquilo. Agora, por exemplo, o Neymar, quando fez a opção dele, ou as opções, pela coisa da celebridade, da ostentação, do papi, isso aí teve e está tendo desdobramentos na carreira. Lógico, o cara sai do foco, né? Então, isso pode acontecer também com o Lamine Yamal. Eu espero que não aconteça. Acho que, por exemplo, o Mbappé é muito mais centrado. Bom, e aí eu fiz toda essa historinha para falar do Sadio Mané, porque também jogaram na internet uma comparação do Mané com o Lamine Yamal, que é uma sacanagem. O Mané está com 33 anos, né? Por aí. Está jogando na Arábia, no mundo árabe, e está em fim de carreira. Agora, o Mané, todo mundo sabe, ele ganhou muito dinheiro e ele ajudou e ajuda. Construiu hospital, escola, dá roupa, ele ajuda o povo do país dele, que é o Senegal. Agora, ele também sempre disse: para que que eu preciso de 10 carros? Para que eu preciso de uma Ferrari parada na minha garagem? Aí uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Porsche, um Mercedes. Eu não preciso. Então, eu prefiro dividir, ou compartilhar um pouco da minha fortuna com as pessoas do meu país, que são muito pobres e que o país não tem infraestrutura, não tem isso, não tem aquilo. Então, parabéns, Mané. Agora, comparar com o moleque é sacanagem, eu acho. Deixa ele lá. Vamos ver. A vida ensina também, né? E ó, só um lembrete antes de terminar. Ó, esse livro aqui. Tem um monte de gente que fica me procurando porque não tem mais para vender por aí, tá? Então, é um livro que conta a trajetória do Vladimir Rodrigues dos Santos, o Vladimir do Coringão, que é, na minha opinião, o maior lateral esquerdo da história do clube. É o recordista de jogos com a camisa do Corinthians, 806 jogos. Ficou lá quase 17 anos, desde que entrou, né, como garoto ainda. E eu conto essa trajetória dele aqui, mas falo também sobre toda a formação dele, né? A infância, a escola, por que que ele virou um cara que gostava de ler, de pensar, enfim, de se posicionar, né? Porque ele atuou via sindicato dos atletas,
Ele tentou convencer os atletas que você conseguir as coisas coletivamente é muito mais fácil do que individualmente. Ele teve uma atuação destacada na democracia corintiana, porque ele, ao lado do Magrão e depois do Casagrande, que era moleque na época, foi um líder, né, da democracia corintiana, preto, pobre, com uma identificação monstruosa com a torcida do Corinthians, o que o Magrão não tinha. Era branco, médico, classe média, formado, então tinha essa coisa que Zé Maria e Vladimir sempre foram amados pela torcida do Corinthians. Então, se você não tem o livro ainda, não conseguiu, ou quer dar de presente para alguém, aparece no Festival de Pinheiros, domingo, vou estar lá a partir das 10 da manhã. Se você, antes de passar lá, na Paulista, você pode passar lá no Festival de Pinheiros, ali na esquina da Cônego Eugênio Leite com a Rua Pinheiros, que eu vou estar lá, tá bom? Mas se você quiser ganhar um autógrafo e tal, olha que legal. É um baita livro, cara. Não é porque eu escrevi, não, mas é uma bela história. A história desse cara é maravilhosa. E eu acho que ele nunca teve o reconhecimento devido, tá? A não ser pela torcida do Corinthians, mas no âmbito do futebol, no mundo jornalístico, não deram a devida atenção e reconhecimento a esse cara que sempre botou a cabecinha para funcionar, não só cabecear a bola. Beleza? Grande abraço. Tchau.